Janeiro nós estamos com uma série chamada Conselhos para o Novo Ano. E vimos semana passada que o primeiro conselho, estamos extraindo esses conselhos do livro de Neemias. O primeiro deles é a oração, comece com oração. Ore. E nós vimos como Neemias ele começa com oração. Mas hoje nós vamos avançar um pouco mais e estaremos então pensando em Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 2, e nós estaremos lendo do versículo 11 até o versículo 20. Neemias 2, de 11 a 20. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você acompanhe, porque nós temos muitas versões bíblicas e às vezes atrapalha, né, essa leitura conjunta. Então eu estarei lendo e eu peço que você acompanhe a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe durante a exposição. E o texto diz: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterro, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado. Suas portas haviam sido destruídas pelo fogo, muros derrubados e portas queimadas com fogo. Fui até a porta da fonte e o tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e a outros que iria realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para este bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas o que diz respeito a vocês não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Nós vamos até aqui, eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. Pai, a sua palavra está diante de nós, vida, transformação e sustento. Estejamos abençoando, Senhor Jesus. Ensinando, Pai, iluminando esse texto, quebrando os nossos corações, renovando e restaurando as nossas vidas, Pai. Pai, que de fato a semente do Evangelho, a semente da palavra seja plantada em nossos corações. E que esta terra, Deus, seja então remexida, preparada e seja um bom solo para florescer as verdades eternas de sua palavra. Então abençoe-nos, Deus, com a mensagem, com o alimento nessa noite. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós vamos dar continuidade. O tema de hoje é conheça as necessidades. Comece com oração. Qualquer projeto, e nós estamos focando nessa noite e focaremos ao longo desses domingos na vida comunitária da igreja, mas os princípios aqui se aplicam em qualquer área da nossa vida. Comece com oração, identifique, conheça as necessidades.
Qual é o cenário, queridos? Eu quero repetir um pouco, rapidamente, do cenário de Jerusalém. Nós vimos aqui na leitura, talvez você já tenha lido sobre este momento da história de Israel, ou talvez não. Israel estava destruída, porque um povo, a potência daquela época, tinha 70 anos antes entrado em Jerusalém, destruído Jerusalém, saqueado o templo, e ao longo dos anos os muros foram destruídos, os portões foram queimados, e Jerusalém, os judeus foram levados cativos para o exílio, para uma outra nação. Os anos passam, uma nova potência agora assume o controle, não mais os babilônicos, mas agora uma outra nação vai assumir, e essa nação então permite que os judeus retornem a Jerusalém. O povo então retorna cantando aquele salmo tão conhecido, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse salmo é exatamente neste momento, o momento em que o povo está voltando feliz à sua nação. E aí, quando o povo retorna feliz, muitos bem velhos e outros que nunca tinham pisado em Jerusalém só ouviram sobre a glória de Jerusalém, os templos maravilhosos, o templo, a cidade, a imponência da cidade, os palácios da cidade, os muros da cidade, os portões fortificados. Quando eles chegam em Jerusalém, o que eles encontram? Ruínas, muros quebrados, aqueles muros de pedra, pedras removidas, destruídas, um muro que não mais traz proteção, portões queimados, e diante disso, o povo então vai retornar com Zorobabel, com Esdras. Foram vários retornos, vários grupos retornando e várias tentativas de reconstruir o templo, de reconstruir os muros. Este é o cenário de Jerusalém. Jerusalém está destruída. E agora, mais uma vez, Deus age e envia então este homem que, em primeiro lugar, parou para orar. Nós vimos semana passada que Neemias orou por 120 dias, orando, jejuando, chorando diante do Senhor, pedindo ao Senhor que tocasse no coração do rei. E os primeiros versículos do capítulo 2 tratam exatamente disso. O rei ouve as necessidades, o lamento, o choro, percebe a tristeza no olhar de Neemias, e então ele libera, e o coração do rei se volta àquela obra, se quebranta diante daquela obra, e ele permite então que Neemias retorne por um tempo, mas Neemias também leve todo o material necessário para a reconstrução, que Neemias leve carta, passagem segura pelos reinos, pelas cidades, pelos lugarejos que ele teria que passar, conseguisse madeira, conseguisse todo o aparato, todo o material necessário. É interessante e importante nós sabermos disso, porque é exatamente nesse contexto que Neemias retorna. Chega então a Jerusalém, e você já parou para pensar que Neemias é um destes que nunca tinha visto Jerusalém? Ele só tinha ouvido sobre Jerusalém. Imagine, e eu tenho certeza que alguns irmãos já viveram essa experiência, ou de nascerem em algum lugar, ou de passarem férias quando eram muito pequenos em algum lugar. E vamos imaginar que alguém passe férias em um sítio, e naquele sítio a família se reunia e os primos se reuniam, e você mantém na sua memória a alegria que era, e depois de adulto você tem a oportunidade de voltar nesse sítio, e quando você chega ele está destruído. Todas aquelas memórias gloriosas das brincadeiras, do tempo ali com família, e agora não há mais, a casa está destruída, a mangueira está derrubada, a árvore que subiam já não existe mais, o lago já não existe mais, e seu coração se entristece. Neemias tinha ouvido muito sobre a glória de Jerusalém, sobre os reis de Jerusalém, sobre o reinado, sobre as batalhas, mas agora quando ele chega, só encontra destruição. O cenário, ele é um cenário difícil e talvez até mesmo desanimador, desesperador. Mas nós não podemos olhar para esse cenário e permitir que um cenário como este nos faça parar. Claro que, olhando para a história de Neemias, eu posso aplicar isso a várias áreas da minha vida, de repente a minha família.
Talvez você olhe para a sua família hoje e você veja um quadro como este. Destruição, falta de amor, de respeito, cuidado, falta de provisão, de proteção espiritual. De repente teu marido é uma bênção, que ele traz dinheiro para dentro de casa, trabalha, sua camisa, mas não lidera a casa espiritualmente. Não traz a família à presença do Senhor. Ele é o responsável, o sacerdote. Ou de repente, você é uma esposa maravilhosa, abençoada, cuida de tudo, organiza, trabalha, mas não ora por sua família, não cuida da sua família. Poderíamos aplicar isso à família? Poderíamos aplicar isso à nossa vida profissional, poderíamos aplicar à nossa vida emocional, poderíamos aplicar à nossa vida individualmente, à nossa vida espiritual, mas nós vamos olhar para a igreja, né? Esse é o nosso objetivo. E como eu já disse, os princípios se aplicam a todos os outros também. A igreja passa por dificuldades. Nós vimos nos últimos anos cenários difíceis para a igreja. Tivemos Covid, distanciamento social, cultos online, igreja apenas virtualmente, fique em casa. Pessoas que se afastaram nesta época nunca mais retornaram ao convívio. Temos hoje, olhando para a nossa sociedade, e o que acaba afetando também a nossa caminhada como igreja, uma sociedade muito frágil emocionalmente. Nós vemos uma sociedade muito frágil financeiramente. Fazemos parte de tudo isso. Problemas de relacionamentos, temos dificuldade de nos relacionar. Temos um afastamento terrível, maligno e extremamente perigoso da palavra de Deus, de um estudo da palavra de Deus e não apenas aquilo que eu acho que é o que eu estou lendo aqui, não importa o que a gente acha, e nós vemos e percebemos esse distanciamento da Bíblia. Temos pouca doutrina, muito entretenimento, temos escândalos, corrupção. Tudo isso pode gerar um sentimento de desânimo. Tudo isso pode ser um sentimento de afastamento. Talvez até mesmo de justificar, né? O sistema está corrompido, a igreja está corrompida e agora eu vou caminhar sozinho. A igreja está perdida e agora eu saio como um bastião, como um representante desta comunidade que não mais me representa porque tem muitos problemas, e aí surge o movimento dos desigrejados, daqueles que olham para a igreja e veem tantos problemas a ponto de desanimar e não querer caminhar, e obviamente este não é o caminho. Qual é o caminho, então? É exatamente o que Neemias está nos mostrando hoje. Este é o caminho. O caminho é a reconstrução. O caminho é nós trabalharmos para que os muros sejam reconstruídos. O caminho é nós trabalharmos para que os portões sejam trocados. O caminho é nós trabalharmos unidos e juntos, sendo instrumentos de Deus para a restauração daquilo que Deus instituiu a igreja. Não fomos nós. O dono da igreja é o Senhor. E obviamente, né, a igreja de Cristo continua santa, irrepreensível. E aqui, na igreja local, na igreja física, nós devemos ser instrumentos para a reconstrução. E para isso nós precisamos conhecer quais são as necessidades. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre a reconstrução e o Deus que promove a reconstrução da sua igreja. Porque, em primeiro lugar, queridos, a motivação que nós temos ou devemos ter para olhar para as nossas igrejas e caminhar juntos nessa reconstrução não é o desejo de ter uma igreja grande, o desejo de ter uma igreja relevante, mas o entendimento de que esta é a vontade de Deus, e isso glorifica a Deus. Glorificamos a Deus quando nos envolvemos com o serviço, com a obra dele, com a história dele, e é exatamente ele quem nos abençoa, nos sustenta e nos envia para este momento de uma reconstrução. Então eu gostaria de pensar em primeiro lugar que Deus promove reconstrução levantando pessoas para cumprir esse propósito. Não são anjos que virão
Essa preocupação e esta obra é nossa. E Neemias vai nos ensinar que diante de tantas necessidades que nós vemos, Deus está levantando pessoas. Deus levanta homens e mulheres para esta reconstrução. E nós vamos ver isso no versículo 11, do versículo 11 ao versículo 16, com a própria pessoa de Neemias. Neemias diz: eu cheguei a Jerusalém, e por 3 dias eu fiquei calado sobre o motivo da minha chegada. Mas então ele sai, vai dar uma olhada, e ele quer saber quais são os problemas, ou quais são os mais graves, os maiores, que precisam ser resolvidos. E Neemias vai dizer: Deus colocou no meu coração esta obra para eu fazer. Entende? Deus é o motor, Deus é o início, Deus é a fonte, Deus é a voz que nos chama e nos direciona a essas grandes obras, a essas obras de reconstrução. Neemias tem o seu coração movido na direção dessas necessidades de Jerusalém, mas a ação que move o coração de Neemias foi o próprio Deus. É Deus quem nos move. É Deus quem não nos deixa dormir pensando em como nós podemos abençoar, como nós podemos servir, como nós, se você, queridos, durante todo um ano tem um sono tranquilo e nunca pensa como eu posso servir a igreja, como eu posso servir a Deus de uma forma melhor, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor, Ele realmente nos incomoda, Ele move o nosso coração em direção à sua casa, a esta casa de oração, a igreja local que nós estamos inseridos e temos responsabilidade sobre ela. Nossa caminhada de servir a igreja não passa por aquilo que nós queremos, não é a igreja com a nossa cara, não é a igreja com o nosso jeito, não é a igreja, uma igreja que a parede é azul, é amarela, é rosa, é preta, é prancha, é skate, e eu não estou dizendo que essas coisas não acontecem, elas acontecem, e colocadas de uma forma correta, isso pode pregar o evangelho, abençoar vidas, mas esse não é o foco. O foco é exatamente qual a direção de Deus e o que Deus quer para a sua igreja, a igreja de Deus. Nós fazemos parte desse corpo. E o que Deus quer? Qual o desejo de Deus? Quais os planos de Deus? Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Neemias sabia, por quê? Porque o próprio Deus foi aquele que moveu o seu coração. Não somos nós que com os nossos olhos atentos ficamos procurando problemas na igreja. Mas somos nós que, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia e conhecendo a vontade de Deus para a igreja, somos conduzidos na direção das necessidades, exatamente para sermos usados como instrumentos de Deus. É Deus trabalhando em nós, porque nós estamos tão cheios da palavra. Nós conhecemos Deus, conhecemos a sua vontade para a igreja. E quando eu conheço a vontade de Deus para a igreja, o movimento é ir em direção a esta vontade. Tornando talvez mais simples isso, vamos imaginar que você vai fazer um prato, vai fazer uma refeição. Mas você faz essa refeição para o seu esposo, ou você faz essa refeição para a sua esposa, e nesta refeição, neste prato que você vai fazer, leva leite de coco. Qual é o prato que tem leite de coco, Marcelo? Bobó de camarão. Você vai fazer bobó de camarão. Tem leite de coco. Mas você conhece o seu esposo. E você sabe que ele não gosta de leite de coco. E aí você vai arrumar um jeito de substituir, você vai fazer, ainda que uma receita diferente. Pastor, mas não dá. Bobó de camarão tem que ter leite de coco, mas ele não gosta. Então você vai criar alguma coisa nova, mas a questão é, você vai na direção, por quê? Porque você conhece. Porque você sabe daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta.
E não adianta fazer para alguém aquilo que ele não gosta. O conhecimento traz isso para nós. Conhecemos o Deus da Bíblia, e então, ao conhecer o Deus da Bíblia, nós caminhamos em direção àquilo que ele deseja para a sua igreja. Neemias vai permanecer 3 dias sem declarar nada, sem falar nada do motivo pelo qual ele está ali. Mas primeiro, ele vai tentar entender quais os problemas, como que está a situação, com quem ele poderia contar, quem são as pessoas com quem ele pode contar, quem são aqueles que estarão do lado dele para fazer a obra. Afinal de contas, ele está indo para Jerusalém, ele tem o plano, agora ele tem toda a condição, mas ele precisa das pessoas. Ele tem recursos, mas agora ele precisa do povo. Ele estava acordado. O teólogo vai dizer no seu comentário sobre Neemias, ele diz: Neemias estava acordado quando os outros estavam dormindo, preocupado, enquanto os outros estavam tranquilos. À noite, ele viu mais a respeito da situação de Jerusalém do que muitos viam durante o dia. Entende? É esse sentimento de não estar conformado, não está tudo bem. Mas não está tudo bem no sentido de que eu me revolto contra a situação e contra os problemas, mas não está tudo bem e eu me coloco como instrumento exatamente para que a mudança aconteça. Não está tudo bem, então eu levanto, aponto o dedo para todo mundo, mostro o erro de todo mundo e saio e vou procurar um outro lugar. Não está tudo bem, mas eu olho para a situação e eu digo para Deus: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Existe algo a ser feito? Eu estou aqui. Neemias, ele analisa cuidadosamente, então, a situação, e nós vimos aqui no texto. E ao analisar a situação, ele encontra 3 dificuldades. Ele, pelo menos, encontra 3 dificuldades. A primeira dificuldade, a circunferência da cidade. Eu não sei se você sabe, mas naquela época as cidades elas eram completamente cercadas por muros, porque havia invasões e guerras, e os muros eram a proteção necessária para a cidade. Então imagine, eu não tenho noção, não é? Falando para vocês agora, mas imagine um muro em volta de Balneário, certo? Vamos pensar em um muro em volta de Balneário. Balneário começa lá no UPA, lá depois da UPA, e passa aqui por trás. Obviamente não faríamos um muro em volta da serra, mas iríamos passar um muro por aqui, iríamos cercar, pegar na Bourbon, Praia Linda ali, fazer a divisa, e muro alto, muro largo. Alguns muros, como o de Jericó, construíam casas em cima desse muro tão largo e fortificado que ele era. Imagine, a primeira dificuldade de Neemias a cidade de Jerusalém tinha mais ou menos 4 quilômetros de circunferência e os muros estavam destruídos. Então essa era exatamente a primeira dificuldade. Além da destruição grande, pedras que foram removidas, muitos buracos no muro, havia o tamanho do muro. Um muro de 4 quilômetros para poder proteger novamente toda a cidade. Existe um segundo problema, e esse problema, o primeiro você entende, é uma questão histórica, mas o segundo, com certeza, é um problema que já tomou seu coraçãozinho e o meu também. Uma história de derrota. Porque se você prestar atenção no texto que nós lemos, várias vezes vai dizer que Neemias estava caminhando para a reconstrução. Por quê? Porque eles já tinham tentado reconstruir os muros. Essa não era a primeira vez que eles tentaram. E aí, lá em Esdras e Neemias, na Bíblia judaica, e no primeiro momento, eles estavam juntos, eles eram um livro só. Então, lá em Esdras, capítulo 4, do versículo 6 a 24, eu não vou ler agora, mas se você tiver o interesse, foi a primeira tentativa. E aí o que acontece? Os opositores, quando viram o grupo de Jerusalém, o povo de Jerusalém tentar reconstruir os muros, eles escreveram uma carta para o rei. E disseram o seguinte: olha, rei, Jerusalém tem histórico de se rebelar.
Esse pessoal tem histórico de rebeldia e eles estão reconstruindo os muros. E depois que eles reconstruírem os muros, acabou. Eles vão se rebelar contra você. E o rei manda então investigar e ele diz o seguinte, realmente esse povo é rebelde. Então, para a obra. A obra para agora. Não continue reconstruindo os muros. A tarefa não era apenas grandiosa. Ela já havia sido tentada, já havia sido abandonada uma vez. A primeira tentativa de reerguer os muros foi feita, a oposição surgiu, um apelo ao governante e o governante diz que é para eles pararem. E aí eu pergunto a você, quem nunca ouviu um comentário do tipo, para que você vai tentar isso? Você vê uma necessidade, seu coração é movido em direção àquela necessidade. Assim como Neemias, você está orando e dizendo, Deus, eu estou à disposição. E aí você diz, gente, olha, vamos olhar para aquela direção ali. Ali existe uma necessidade. E aí alguém que talvez já tenha tentado, ou alguém que viu alguém tentando e fracassando, essa pessoa diz assim, vai tentar isso para quê? Para que você vai se levantar para fazer isso? Já tentaram isso, não conseguiram. Ou então a pessoa diz, olha, essa área aqui, isso aqui não vai para frente não, né? Não adianta tentar, porque essa área da igreja, isso não vai para frente. Um monte de gente boa, querendo dizer, olha, gente melhor do que você, já tentou fazer isso daí, não adianta não. A grande questão é que Neemias se levanta e novamente vai liderar o povo para a reconstrução dos muros. Neemias não está preocupado sobre as antigas tentativas, as primeiras tentativas. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos nos influenciar pelas derrotas passadas. Tentaram e não conseguiram. Vamos tentar de novo. Vamos nos colocar à disposição do Senhor. Vamos nos colocar exatamente naquela posição de alguém que vai se levantar e novamente vai tentar. São tantas áreas. Tivemos tantas iniciativas maravilhosas aqui que funcionaram por um tempo e depois pararam e que precisam retornar. E Deus com certeza começa a aquecer corações, a despertar corações, mas talvez a dificuldade seja, eu mesmo já tentei e não consegui, ou alguém tentou e não conseguiu, ou alguém vem dizer, olha, nem tenta porque não vai dar certo, vai. Neemias se levanta, Neemias se prepara, e Neemias vai em direção a essa necessidade que um dia já havia fracassado. Mas existia ainda um terceiro problema. Que esse grupo que tentou há anos atrás e não conseguiu, agora estava desencorajado. Ele teria agora que motivar e que levantar novamente o povo. Ele não precisava de poucas pessoas, mas de todo o povo, para que essa obra pudesse acontecer. E as pessoas estavam desanimadas, desencorajadas, tinham abandonado a reconstrução do templo, não reconstruíram completamente, a ponto do Senhor, em um dos profetas menores, dizer, olha, é certo que a casa de vocês estejam muito bem acabadas e o meu templo, a minha casa esteja abandonada desse jeito, porque as pessoas estavam desmotivadas. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós nos sentimos desmotivados, cansados? Não são poucas as vezes que eu me sinto assim. Não são poucas as vezes que eu passo meses dificílimos, me sentindo exatamente desse jeito, enfraquecido, desanimado. Eu tenho certeza que você também se sente desta forma. E por vezes estamos cercados por pessoas que estão assim, completamente desencorajadas, cansadas. Pessoas como nós. Conhecemos a necessidade, já sabemos, como é feito, porque nós nos doamos para tentar reconstruir, falhamos, e então nosso coração se entristece. Servimos e nossa experiência, por não terem sido alcançadas, acaba trazendo desânimo. E decidimos então não servir mais,
decidimos então não nos envolver. Normalmente esse é o sentimento. É aquele sentimento, ou eu fracassei, então eu não quero servir, ou então eu não me sinto parte do corpo, então eu deixo o pessoal. Deixa o pessoal servir, deixa o pessoal fazer. Que pessoal? O pessoal, nós somos nós. Nós somos o pessoal. Nós somos o povo. Nós somos a equipe. Nós somos a família. Nós somos a igreja. A responsabilidade é nossa também. Mas por vezes estamos assim, desanimados. Somos apenas frequentadores, sem buscar envolvimento, sem buscar responsabilidade, nos ferimos e então preferimos ficar de lado, não nos comprometer. E isso não glorifica a Deus. Porque é exatamente a semente que o nosso adversário planta em nossos corações. Essa semente do desânimo. Assim como planta no meu, e o Senhor vai lá mais uma vez, depois de tantas outras, e arranca essas sementes. E arranca essas pequenas arvorezinhas que vão crescendo exatamente para que eu desanime, que eu pare de reconstruir, pare de sonhar, pare de orar e pare de me colocar na posição de alguém que precisa estar servindo. Mas em segundo lugar, além de Deus levantar pessoas, Deus promove esta reconstrução fortalecendo essas pessoas, fortalecendo o propósito dessas pessoas. É assim que o Senhor me levanta, e eu tenho certeza que é assim que Ele te levanta também. Quando você está ali caído, desanimado, cansado, ferido, enraivecido, são sentimentos e o inimigo está ali plantando e regando esses sentimentos, e é o próprio Deus quem vai lá. Que vai lá nos animar, que vai lá arrancar e trabalhar o solo do nosso coração novamente. Versículo 17, 18. Então eu disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação de humilhação. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e como o rei havia me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E então se encorajaram para esse projeto. Deus usa pessoas. Eu sei que nós olhamos para essas histórias bíblicas e nós meio que enxergamos super-heróis. Nós olhamos para Neemias e falamos, um grande líder. Nós olhamos para Pedro e para Paulo e falamos, grandes apóstolos. Nós olhamos para Abraão e falamos, olha não, mas são pessoas completamente diferentes. São ideais inalcançáveis para mim. Alguém fraco, falho. Alguém que vacila e desanima com tanta facilidade. A grande questão, queridos, é que a obra que Neemias faz é uma obra para homens e mulheres fracos e falhos. Homens como Neemias, homens como Esther, homens e mulheres, né, como Pedro, como Débora, como Paulo. Essas obras são obras para pessoas vacilantes, para pessoas que entendem que são incapazes, que não são super-heróis, que não são imunes aos desânimos, às flechas do inimigo, às lutas que tanto se levantam contra nós. Sabe por quê? Porque Deus usa os fracos, incapazes e vacilantes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que, por exemplo, Abraão e Isaac, problema sério com mentira. Mentira. Quando nós olhamos para Jacó, problemas de caráter seríssimos. Olhamos para Davi, adultério, Salomão, idolatria, Sansão, infidelidade aos seus votos, Pedro, temperamento explosivo, Tomé, uma fé vacilante, Paulo, perseguidor do Evangelho. Todos esses personagens que nós admiramos, eles tinham pés de barro. Eram homens, mulheres pecadores. Eram homens com falhas. Eram homens que vacilavam em sua caminhada. Então, como esses homens foram usados, provavelmente o pensamento é este, né? Com esse currículo, como é que esses homens foram usados? Eles se colocaram diante do Senhor, em arrependimento.
Deus não estava usando esses homens pelos seus atributos e características, mas pelo seu coração quebrantado, pelo pedido de perdão, pelo arrependimento, pelos joelhos dobrados, pelas lágrimas. Foram transformados e capacitados por Deus, porque eram homens com corações quebrantados e não homens perfeitos. Neemias reúne então alguns líderes do povo, explica seu plano, comunica então a missão. Ele lança um desafio para essas pessoas. Neemias, ele não fala, olha, eu andei por aí e eu vi a miséria em que vocês estão, mas ele diz, eu vi a miséria que nós estamos vivendo, a miséria é nossa. Mais uma vez, como ele fez no primeiro capítulo, ele se identifica com o problema. Reconstruir o muro não só traria proteção contra os inimigos, porque às vezes a gente pensa, não, reconstruir o muro, agora Jerusalém está protegida contra os seus inimigos. Mas além disso, reconstruir os muros traria novamente a possibilidade da vida comunitária de Israel, da vida de adoração, da vida no templo, das atividades no templo. Eles estariam protegidos dos inimigos externos, mas agora com esta proteção, livres para viver a espiritualidade, para viver o culto, para voltarem ao templo, os sistemas tão importantes que Deus havia estabelecido para aquele povo naquele momento da história. Neemias então vai motivar este povo. A cidade poderia viver novamente uma espiritualidade sadia, como era central na vida dos israelitas. Vamos reconstruir o muro. E ele fala algo que eu achei muito interessante lendo. Ele falou, vamos reconstruir o muro e acabar com a nossa vergonha, acabar com essa humilhação. Nós somos humilhados. Ele está falando, as pessoas estão olhando de lá e eles estão vendo como nós estamos humilhados. Nós precisamos reconstruir esses muros. Não é ficar esperando que alguém venha. Vamos mandar carta para que outros venham. Vamos chamar outros para vir. Por que Sanbalate, Tobias, esses homens, eles estavam tão irados? Porque de alguma forma eles queriam fazer parte dessa reconstrução. E quando o povo está voltando do exílio, eles dizem, não, vocês não. Essa obra é nossa. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Nós vamos fazer. E ele diz, nós vamos fazer, porque quando nós reconstruirmos este muro, isso vai acabar com essa vergonha que marca as nossas vidas, a nossa nação. O povo estava marcado, definido pela vergonha. As pessoas olhavam e viam a fragilidade do povo. E então, Neemias diz, vamos reconstruir os muros e acabar com a vergonha. A grande realidade é que, às vezes, nos sentimos dessa forma, envergonhados. Vemos tantos problemas, e isso nos envergonha. Ah, como é que pode? Nós uma igreja, são problemas. Qual é a solução, então? Vejo problemas que me envergonham numa igreja, aí eu vou embora dela? Não. Eu reconstruo os muros. Eu fortaleço essas áreas, exatamente para quê? Para que eu não viva mais debaixo dessa vergonha. Eu sirvo ao Senhor. Eu assumo a minha responsabilidade diante do corpo. Sem querer sair, né? Algumas pessoas estão tão envergonhadas pelos problemas da vida, pelos problemas familiares, não querem sair de casa, não quero andar na rua, as pessoas vão me olhar e vão saber dos meus problemas, não quero me relacionar. Muitos são marcados pela vergonha. Mas a grande questão, precisamos reconstruir os muros para que a vergonha, precisamos fortalecer essas áreas. Olhando para a nossa vida cristã, a forma como nós temos vivido, será que não temos sido vergonha para o mundo? Será que agora o mundo, ao olhar para a igreja, ao invés de enxergar a noiva, ao invés de enxergar esta agência de transformação, não enxerga a nossa vergonha, as nossas falhas, as nossas fraquezas? A grande questão é que nós temos a cidadania celestial e por vezes não nos orgulhamos dela, não nos sentimos motivados a trabalhar com entusiasmo para o reino de Deus, estamos nos arrastando e talvez vivendo essa condição de desânimo. Mas há trabalho a ser feito, há muros a serem reconstruídos, áreas a serem
fortalecidas. Em contraste com a construção terrena dos dias de Neemias, devemos construir conhecimento da verdade, relacionamentos saudáveis, caráter cristão, santidade, ação de graças, relacionamentos duradouros e discipuladores, tantas áreas que precisam ser reconstruídas. A cura para a vergonha é exatamente o serviço. Servir a Deus é a cura para a vergonha. Reconstruir os muros é a cura para a vergonha. E exatamente a união nos levará a essa reconstrução. Temos problemas? Claro que temos. Temos rachaduras, temos pedras removidas do muro. Vamos trabalhar para reconstruir, ao invés de ficar apontando o dedo e olhando para a nossa vergonha, lambendo as nossas feridas. Não, vamos nos unir, vamos reconstruir e vencer a vergonha. Não adianta falar mal, criticar, postar lá no Facebook, no Instagram. Temos que nos unir para a reconstrução. Versículo 18, então lhe contei como a boa mão do Senhor estava comigo. E ele então encoraja esses homens mostrando como que Deus estava movendo tudo através da sua providência para que os muros fossem reconstruídos. Eu vou então para o último ponto. Deus, ele levanta pessoas, ele usa pessoas. Deus, ele motiva essas pessoas. E Deus promove a reconstrução. Mas haverá oposições. Nós não podemos ser infantis em achar que nós iremos nos levantar e não haverá oposições. Haverá. Mas quando Sambalate, o Horonita e Tobias, o Amonita e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Estamos em um campo de batalha e nosso adversário sempre se levantará para tentar nos desanimar e nos fazer parar. A grande questão é que nós não podemos ter uma visão romântica da vida cristã. Não podemos ter uma visão infantil achando que, olha, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Está tudo certo. Ah, eu estou servindo ao Senhor e agora pare de sofrer. Não vai mais haver problemas, dificuldades, lutas. Não, elas vão acontecer. Exatamente porque o nosso adversário, ele se levantará. Nos levantaremos e a oposição também. Enquanto estamos prostrados, desanimados e sem disposição, não existe motivo para a oposição. Afinal, nós estamos exatamente como o nosso adversário quer. Mas quando nossos olhos são voltados para o Senhor, quando o Senhor direciona as nossas vidas para a reconstrução, é exatamente neste momento, despertados por Deus, para sermos instrumento de restauração, que a oposição irá se levantar. Para quê? Zombar, para nos desprezar, para caluniar, né? Estão se rebelando contra o rei? Ninguém estava se rebelando contra o rei, estavam apenas reconstruindo os muros. Ali a oposição vai se indignar e zombar daquele povo. Eles chegam a dizer no capítulo 4, né, o que um punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? O que esse punhado de judeus, o que esse grupinho imagina que são capazes? Será que eles acham que podem reconstruir o muro em um dia? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram do monte de entulho? Devemos tomar cuidado, queridos, com o vitimismo. Devemos tomar cuidado com essa visão de que nós somos a vítima, somos os menores, somos os mais fracos, como se a oposição ela estivesse completamente nos atacando e somente a nós. A Bíblia nos diz para não nos surpreendermos com a perseguição. Mateus capítulo 5, 10 e 12 diz: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentirem disserem toda maldade a meu respeito e a respeito de vocês. Lembrem-se e exultem, porque uma grande recompensa o espera no céu. Lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma.
A grande questão é que a perseguição e a oposição, a palavra diz, produz perseverança, Romanos 5, 3 a 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração de amor. Expectativas depositadas em Deus nunca serão frustradas. E a oposição é uma oportunidade de testemunho, 1 Pedro capítulo 3, 14 e 15. Mas ainda que soframos por fazer o que é certo, vocês serão abençoados, porque não se preocupem e não tenham medo das ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de suas vidas. E se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicar. A missão é para nós, queridos, a Igreja de Cristo. Homens e mulheres dispostos a enfrentar as dificuldades. E eu concluo, então. Neemias era copeiro do rei. Um trabalhador, um homem comum. O capítulo 1 não nos diz, certo? Capítulo 1, ele não nos diz que Neemias estava ali no palácio e de repente chega um profeta procurando Neemias. Esse profeta disse: Neemias, Deus quer te usar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala também que Neemias teve um sonho e Deus dizendo: olha, eu vou usar você. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o que a Bíblia nos diz é que Neemias se coloca diante do Senhor para ser um instrumento de Deus para uma necessidade que existia dentro do corpo. Neemias se coloca à disposição. Ah, pastor, mas eu, exatamente, está esperando o quê? Um anjo aparecer? Ah, eu não faço, que o pastor nunca me chamou, o pastor não falou comigo que precisa. Estou vendo que precisa, mas o pastor não me chamou para fazer. Faça igual Neemias, se levante. Deus não chamou Neemias, né? No sentido de que mandou alguém lá, mas o próprio Neemias, ao ver a necessidade, ele se coloca de pé. Ele viu o problema, não vira as costas, não ignorou, ele se levanta e caminha em direção ao problema. Você percebe que ele não precisava se comprometer? Ele vivia no palácio. Ele não estava em Jerusalém vivendo essa humilhação. Ele não estava em Jerusalém desprotegido. Ele estava no palácio. Tinha um emprego, tinha certo status, convivia com o rei constantemente. E pensa comigo, ele poderia ter chorado, poderia ter jejuado, poderia ter ido em direção ao rei, poderia ter pedido tudo ao rei, poderia ter conseguido tudo, escrito uma carta e dito o seguinte: Jerusalém, ó, consegui tudo, chorei diante do rei, está aqui todo o material, todo o necessário está aqui. Então, ó, eu fiz a minha parte. Eu vou continuar no palácio aqui e vocês agora reconstruam aí, porque eu já consegui, agora vocês só têm que fazer. Ele poderia ter feito isso também. Mas o que ele faz? Ele se levanta e ele vai em direção à reconstrução. Quer ver outro detalhe? Esse daí bate na boca do estômago para a gente. O que Neemias era? O que o texto fala que Neemias era? O que é, Marcelo? O que Neemias era? Hã? Copeiro. Ele era pedreiro? Ele era o copeiro do rei. Ah, pastor, não vou fazer não, porque essa não é minha área. Que área? Você é servo. Neemias era copeiro do rei. Neemias era garçom do rei. De acordo com a história tradicional, ele ainda bebia antes para ver se não estava envenenado. Se matasse, matava ele, não matava o rei. Ele não era pedreiro, não era construtor, não sabia nada daquele negócio. Mas havia uma necessidade. E o que Neemias faz? Ele caminha em direção àquela necessidade. Existe algo a ser feito? Eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer. Sou eu. Eu vi. Se Deus te deu a visão, Deus te deu o dom. Se Deus te mostrou algo, é para você. Se levante e faça.
Agora o melhor fica para o final. E eu encerro. A cereja do bolo, então, é essa. Tudo isso é possível. Orar e ser ouvido. Desfrutar da atenção e do cuidado de Deus. Ver Deus abrindo as portas. Ter nossos corações fortalecidos. Vidas restauradas. Sermos usados por Deus como instrumentos na sua obra. E muito mais só é possível porque Neemias é apenas uma sombra. Neemias é apenas um tipo do Neemias perfeito, chamado Jesus Cristo. Neemias foi o intercessor diante do povo, ou melhor, pelo povo diante do rei. Jesus é o nosso intercessor diante de Deus, o nosso Pai. Neemias orou pelo seu povo. Jesus ora por nós a ponto de suar sangue. Neemias vai de encontro a um povo humilhado pela desobediência. Jesus deixa a sua glória e ele encarna, porque vê o povo como ovelhas que não têm pastor, uma humanidade perdida e separada de Deus pelo pecado. Neemias restaura o senso de identidade do povo. Jesus nos dá uma nova natureza e uma nova identidade. Neemias lidera a reconstrução dos muros. Jesus destrói sozinho e completamente o muro que nos separava de Deus, o nosso Pai. Neemias anima o povo para a reconstrução. Jesus nos sustenta e nos acompanha, nos usa em sua obra e fará isso até o dia final. Essa história, ela aponta exatamente para a obra suprema de Cristo. Como Cristo reconstruiu a relação. Como Cristo venceu a oposição. Como Cristo restaurou a nossa identidade. Como Cristo transformou as nossas vidas. Só podemos nos aproximar de Deus porque Cristo nos salvou quando estávamos mortos em delitos e pecados. Ele se compadeceu da nossa situação, da situação humilhante que nós vivíamos, e então nos deu vida. Quando viramos as costas e decidimos não nos envolver, quando tentamos de alguma forma arrumar justificativas para não fazer aquilo que precisa ser feito, quando nós procuramos algum tipo de desculpa para não servir e não lançar mão ao arado, não agarrar as nossas ferramentas e trabalhar, nós não estamos virando as costas para a igreja, nós não estamos virando as costas para o pastor, mas nós estamos virando as costas exatamente para aquele que nos salvou e nos salvou com o objetivo de nos usar. Nos salvou com o objetivo de usar as nossas vidas. Não quero não, pastor, você não está dizendo não quer para mim, mas para aquele que nos salvou. Para o Neemias perfeito, que deixou a sua glória e veio para essa Jerusalém destruída, exatamente para nos ensinar como nós poderíamos reconstruir os muros, nos aproximar novamente de Deus e ter nossas vidas transformadas. Você está vacilante? Seu coração está entristecido? Você está ferido e cansado? Pensando em desistir? Ou já parou? Já desistiu? Se arrependa nessa noite. Se arrependa diante do Senhor Jesus nessa noite. Ouça o chamado do nosso Senhor. Porque Ele deseja usar a minha vida e Ele deseja usar a sua vida. A caminhada não acabou, queridos. A caminhada acabou para o irmão Silas ontem. Acabou. Ele combateu o seu combate até o final. Para nós ainda não. Ainda somos instrumentos que Deus deseja usar. E se você está aqui nessa noite e não é um cristão, mas foi conduzido ao Senhor para esta casa de oração, para este culto, e você entende que você nessa noite ouviu Deus falar, não endureça o seu coração, se arrependa. Se arrependa. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fala. Vamos orar? Senhor Jesus,
Glórias sejam dadas a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Não porque nós éramos os melhores, não porque éramos os mais talentosos, mas o Senhor decidiu nos transformar, nos usar. O Senhor decidiu usar as nossas vidas e somos gratos por isso. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoe a nossa fraqueza. Perdoe quando somos inconstantes. Perdoe porque nos entristecemos com facilidade. Somos influenciados com facilidade. Nos cansamos com facilidade. Nos desviamos e perdemos o foco com facilidade. Mas nessa noite nós pedimos perdão, Senhor. Porque queremos, a exemplo de Neemias, nos colocar de pé em direção àquilo que precisa ser feito. E a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos caminhar em suas pegadas, ser imitadores dele. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor nos trouxe nesta noite aqui para ouvir. E continue nos abençoando. Mas, Espírito Santo, que essa semente encontre solos bons, corações humildes e humilhados. Que esta igreja se coloque de pé. E que de pé possamos reconstruir os muros. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.